Olá, hoje nós vamos falar sobre o furto famélico, o seu alto índice aqui no Brasil, as suas causas, o seu conceito e vamos falar também o porquê que está tão recorrente no nosso país e no nosso estado. Para dar início na nossa conversa, nós vamos falar sobre o que é o furto famélico. E o furto famélico nada mais é do que uma pessoa roubando ou furtando um alimento para saciar a fome emergente. Também pode ocorrer casos de uma pessoa furtar um medicamento, ou seja, é uma situação em que a pessoa está em extrema necessidade e ela usa desse meio para saciar essa emergência. Aqui no Brasil, nós temos visto vários casos de pessoas que roubam valores ínfimos dentro de mercados, como por exemplo 38, 40 reais, e esse valor tem sido ainda levado ao judiciário para estar solucionando determinada demanda judicial. É importante a gente destacar que o judiciário ele tem levado em consideração que essa pessoa está em necessidade e por isso furtou esse alimento. A gente vai falar também sobre o que o judiciário tem determinado nessas situações, ou seja, são valores ínfimos e que estão indo para uma determinação nas situações em que uma pessoa em situação de fome ou em necessidade extrema de saciar a sua fome ou a fome alheia de um parente, de filho, de alguma pessoa próxima, ele furta determinada quantidade em alimento ou medicamento para suprir essa necessidade. Aqui no Brasil, a gente tem visto alguns casos em que pessoas estão furtando 38, 40 reais em algum alimento, algo que seja realmente emergente. Nós vimos um caso aqui no Brasil recente de uma mãe que furtou bolacha e um pó de café, e ela foi sim presa e encaminhada para o judiciário. O judiciário tem entendido recentemente pelo princípio da insignificância nesses casos. O que isso quer dizer? Quando o valor é altamente ínfimo e a demanda, que é um processo longo e demanda valores para o judiciário, ou seja, para a máquina judiciária, os juízes têm determinado pelo princípio da insignificância, ou seja, o valor furtado foi ínfimo e a pessoa que roubou esse valor, ela vai ser despenalizada, ou seja, a pessoa não vai ser julgada por esse crime, ela vai ser perdoada, até porque o judiciário acredita que se não fosse essa situação extrema de fome, de necessidade da pessoa, ela não teria cometido tal crime. É importante falarmos da diferença entre o furto e o roubo, sendo que no furto a pessoa furta, ou seja, ela pega determinado alimento ou determinado medicamento sem até mesmo que a pessoa perceba ou sem provocar um dano na vítima, ou seja, no estabelecimento, sem criar uma grave ameaça para a pessoa que está sendo furtada. Já no roubo, há a grave ameaça ou a violência à pessoa, por isso que ele é determinado até mais grave que o furto e que o furto famélico, Que ambos também são diversos. No caso, o furto famélico é só aquele furto emergencial, que é em situações de furto de alimento e furto de medicamento. A gente pode dizer também que o motivo pelo qual está ocorrendo esses casos se dá principalmente pelas greves, se dá principalmente pelas situações de pandemia, de crises econômicas que está acontecendo atualmente no país. Todos esses fatores têm trazido valores altíssimos nos produtos dentro dos mercados e até mesmo nos medicamentos. Por isso, muitas famílias brasileiras não estão conseguindo agregar às suas famílias esses produtos, ou seja, a mantença alimentar ultimamente no Brasil, ela está muito amena. E esse fator contribui muitíssimo para que as pessoas acabem entrando em situações de fome e de rua. Muitas pessoas hoje em dia não estão nem conseguindo pagar o aluguel e por isso vão para as ruas. Essa é uma consequência da necessidade do alimento e, por consequência, o furto famélico. Essa e outras notícias você acompanha no nosso site diariosp.com.br. Também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Diário News. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. E até a próxima!